A paz do Senhor a todos, meus queridos. Vamos dar continuidade à epístola de 1 Pedro, capítulo 3. Esse capítulo vai falar sobre a vida dos casados, vai falar sobre o amor fraternal e a prática do bem. Versículo 1, o chamado é para as mulheres, de início. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de amor. Meus queridos, é muito difícil, principalmente para quem é dessa geração, né, escutar essa, seja submissa ao vosso marido, né? E a gente também está vendo nesse período agora que a gente está vivendo, muita violência, meus queridos, contra a mulher, muitos feminicídios. Então a palavra de Deus ela tem que ser tratada com a seriedade, né? E a gente tem que pedir para o Senhor que Ele clareie a nossa mente, que Ele ilumine a nossa mente para a gente compreender as verdades do céu e entender para absorver, e não para a gente olhar para as coisas do mundo, né, meus queridos? Então ele vai dizer aqui, ele vai falar da mulher que já aceitou Jesus, que já entregou sua vida a Cristo, mas o marido ainda não vive, o marido não é cristão. E ele vai falar do testemunho dessa mulher. Ele vai dizer que através do testemunho daquilo que Deus já fez no coração dela, ela vai ter capacidade de transferir isso para o marido, no procedimento, no dia a dia, vai transferir esse amor, esse cuidado que ela recebe de Deus, que Deus enche o coração dela e dá capacidade para ela transmitir para o marido que ainda não é crente, né? Até porque, amada, a palavra de Deus, ela nos dá a direção de como é a vida, de como a humanidade caminha, né? E o Senhor, meus queridos, vamos ver aqui em Efésios capítulo 2. Bem aqui no capítulo 2, a gente entende da onde foi que ele tirou a gente e aonde estão aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Qual a posição desse povo? A posição espiritual. Olha, e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Eu e vocês estavam mortos, né? Mas ele nos deu vida. 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Então, o que acontece, meus queridos? É interessante a gente entender porque a mulher que ela aceitou Jesus, por um homem ainda não crer, ela vai passar por dificuldade. Mas ela tem que entender qual o estado espiritual desse homem. A Bíblia ela relata que também a gente vivia nesse estado espiritual, mas o Senhor nos alcançou. E ela é uma oportunidade de Deus trabalhar na vida desse homem. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que ele quer falar, meus queridos? Ele está dizendo que possa haver que há pessoas que o que chama a atenção nela é o que está fora. É a beleza exterior, é o cabelo, é a maquiagem, é a forma como ela se posiciona, é a forma como ela se fala. Mas, porém, no homem interior, meus queridos, só há ruínas, só há pecado. Não há nada que agrade o coração de Deus, né? Aí a gente vai lembrar de Samuel, quando o Senhor foi escolher Davi. Samuel olhava para aqueles homens, todos preparados, os irmãos de Davi, ele falava, é esse, agora é esse, agora é esse. E o Senhor, não, Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho para o coração. Aí quando Davi chega, ele diz, é esse aí que foi ungir. Nos teus olhos ele não está aprovado, mas na minha visão ele é aprovado, ele tem um coração
que me agrada. Louvado seja Deus. Deus está dizendo isso, meus queridos. Uma coisa interessante aqui, no versículo 4, é que a mansidão, ela chama a atenção de Deus. Primeiro, o próprio Jesus, ele nos dá essa direção, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a mansidão é algo que a gente aprende com Jesus, né? E quando você é manso, quando você é uma pessoa tranquila, isso é de grande valor diante de Deus. Meus irmãos, o crente, né? O crente, ele deve, como é que se diz? Ele deve expressar o fruto do Espírito Santo na vida dele. E esse fruto vai gerar paz, vai gerar mansidão, vai gerar tranquilidade. E as pessoas vão perceber que isso é a presença de Deus. Mas há quem a gente encontre, né? Ainda crentes conturbados, crentes sem paz, meus queridos. Né? Por falta de conhecimento da palavra, por falta de tomar posse daquilo que Deus já deu. Você precisa tomar posse daquilo que Deus já revelou nas Escrituras para mim e para você. Dessa paz, dessa alegria, desse contentamento. Meus queridos, louvado seja Deus. 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós foste tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora no 7 ele vai fazer um chamado aos maridos e diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Olha como é interessante viver a vida comum do lar. Né? Meus queridos, tem homem que praticamente não vive em casa. Ele é do trabalho, passa o dia todo no trabalho e quando chega em casa ele não fica em casa, ele fica online. Ele não compartilha a vida comum do lar, que é o olho no olho, que é o comer na mesa, que é o conversar com a esposa, conversar com os filhos. E a Bíblia fala, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O lar é o lugar de compartilhar, meus queridos, a vida com os filhos, com a esposa, com o bem-estar, com a organização da casa, com o andamento da casa. Ele está dizendo, maridos, participem disso. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Né? Então o homem ele é o protetor, o homem ele é o provedor, o homem é quem vai fazer um aparato na vida da mulher por ela ser mais frágil. Tratai-a com dignidade. Meus queridos, os relacionamentos hoje estão totalmente distantes daquilo que Deus determinou para o casamento. Deus determinou cuidado, dignidade. Mas a palavra também de Deus nos diz que o amor de muitos ia se esfriar. E é o que a gente vê hoje, irmã, violência. Legalidade satânica na vida dos casais. E o inimigo entra, meus queridos, e destroça o casamento. A gente tem que zelar pelo nosso matrimônio. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, existe uma diferença de homem e mulher. É diferente homem e mulher. Mas para Deus... Diz assim, olha, do jeito que você é salva, ela também é salva. Do jeito que eu derramei a minha graça na tua vida, eu derramo também sobre a vida dela. Sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, não há diferença. Nós somos todos iguais. Porém, dentro do casamento há uma diferença, porque o casal é um par que se encaixa. É um par que se torna uma unidade. Quando Cristo está ali, essa unidade ela é uma unidade firmada. Ela é uma unidade forte, ela é luz, né? E o Senhor fala que esse casamento ele tem que ter dignidade, né? Ele tem que ter dignidade, porque quando não existe essa dignidade, quando não existe esse cuidado, as suas orações, marido, elas não são ouvidas. Isso é algo sério no mundo espiritual. Se você pensa que Deus está ouvindo tuas orações, começa a observar como é que está a tua relação com a tua esposa. Faz isso. Se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Julgue como é que está o seu comportamento, o seu proceder com a sua esposa.
Você está protegendo ela, você está cuidando dela, você está zelando, você está tratando com dignidade? 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Agora ele vai falar do amor fraternal. Compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Isso aqui é a relação na igreja, na nossa comunidade cristã. É tão interessante que a Bíblia, ela fala, meus queridos, para a gente ter o mesmo ânimo, ter a mesma fé, o mesmo ânimo, porque é o mesmo Espírito, né? Compadecidos, amigos, misericordiosos e humildes. São virtudes, amados, que aumentam o laço do amor fraternal. Não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Pois para isso mesmo foste chamado. Olha, eu e você fomos chamados para bem dizer o nome do Senhor nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Falar através de salmos, de louvores. Falar, amados, né? Transmitir as virtudes do Espírito Santo de Deus. Que passamos a rejeitar as murmurações e aprender a bem dizer. Louvado seja Deus. Pois para isto mesmo foste chamados. Ei, tu foi chamado para falar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem dizer. É falar sempre do bem. É trazer a pessoa sempre para o bem. É sempre levantar a pessoa. A fim de receber bênção por herança. Olha. Então, o que eu falo, amados, é poderoso no mundo espiritual. Então, começa a ter uma palavra de bênção na tua boca. Para que você receba bênçãos por herança. Aí o que acontece? Aí Pedro ele vai fazer menção do Salmo 34, do versículo 12 até o 16, que é o versículo aqui de 1 Pedro 10, 11 e 12. Ele vai dar ele vai finalizar essa parte citando o Salmo 34. Diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Olha o que ele diz: se esforce para buscar a sua paz e alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Meus queridos, se você pretende ter dias felizes, e todos nós pretendemos ter dias felizes, isso está ligado à nossa linguagem, ao que a gente fala. Então a nossa fala, amada, ela deve ser santa. Ela deve ser um transmissor do reino de Deus, da palavra de Deus. Do nosso estado espiritual, estado de salvação, estado de santidade, estado de uma pessoa regenerada e não mais do mundo, não mais ligada à velha criatura. Então entenda que a sua felicidade está ligado à forma como você se expressa. Louvado seja Deus. 13. Ora, quem é que vós há de maltratar se fores zeloso do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outras, fiquem envergonhados o que difamam o vosso bom proceder em Cristo. Meus queridos, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para os cristãos que estavam espalhados pelo mundo, né? Ele vai dizer assim, olha, para os eleitos, lá no capítulo 1, ele está dizendo para quem está sendo direcionado. Hoje ela está sendo direcionada ao nosso coração. Mas quando ele escreveu, essa palavra é tão poderosa que até hoje ela faz efeito. Mas quando ele escreveu, ele falou assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos segundo a presciência do Pai em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso aqui era para quem estava sendo direcionado esta carta. Então imagina que esse povo era um povo novo convertido, a maioria os gentios.
Então eles precisavam, meus queridos, de instrução para caminhar com Cristo, né? E Pedro, como um bom pastor, ele escreve essa carta para alcançar esses irmãos que estavam distantes e diz assim: olha, irmão, o cristianismo está sendo defamado, as pessoas estão falando mal de quem é cristão, de quem aceitou esse Jesus, né? Porque havia outras religiões, havia o judaísmo, né? Havia outras crenças, paganismo. Então essas pessoas, a igreja estava começando ali, né? Então Pedro ele estava dizendo: olha, se você for arrumar um emprego, talvez as pessoas ela lhe discriminem porque você é cristão e vai te perguntar: ei, por que tu segue esse Cristo? Por que tu segue isso? Porque as pessoas falam isso de quem segue Cristo. Aí Pedro está dizendo: antes santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos perdi, razão da esperança que há em vós. Meus queridos, estejam preparados para falar de Cristo. Estejam preparados para que as pessoas elas ouçam sobre a sua salvação, sobre o que Deus já fez na tua vida. Então se prepara, porque o teu testemunho vai alcançar corações. E fazer de que forma? 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Imagine uma pessoa pagã, ela não conhecia Cristo. Então ela ouviu falar mal do cristão, dos cristãos. Aí ela vai empregar, ela vai ser vizinho, ela vai se relacionar com esse cristão. Então ela já vai com aquele preconceito, com aquele receio. E ela precisa daquela pessoa, ela vai contratar e ela diz: vem cá, eu vou te contratar. Mas me explica, o que é isso mesmo? O que é ser cristão? O que é que esse Cristo faz na tua vida? E Pedro estava direcionando: olha, vocês vão trabalhar com boa consciência, com mansidão, e vocês vão falar o que Jesus fez na vida de vocês, para que as pessoas entendam e aprendam quem é esse Deus. Louvado seja Deus, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Né? Conduzir-vos a Deus. Jesus sofreu. Então, se a gente sofrer pela justiça, meus queridos, a gente está imitando Cristo, porque a gente está firme na justiça que nos leva para a eternidade. Então, vale a pena. Mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. No qual também foi prego aos espíritos em prisão. 20. Nos quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro estava dizendo? Meus queridos, quem vai pregar o evangelho é vocês. É onde vocês estão, quem vai pregar é você. Se tu aceitou Jesus, aonde tu chegar, tu vai pregar o evangelho. E tu vai calçando, né, o evangelho da paz, como fala lá em Efésios 6. Calçai, né, calçai o evangelho da paz. Aonde tu chegar, através dessa palavra de Deus, tu vai gerar paz nos corações. E Pedro está dizendo: tu te prepara, porque aonde tu chegar, as pessoas vão questionar a tua fé. E tu vai ter na ponta da língua a transformação que Deus fez no teu caráter, na tua vida. Para que as pessoas tenham uma consciência que Deus é poderoso e que através de Jesus Cristo eles possam ser salvos. 22. O qual depois de ir para o céu, quem? Jesus Cristo, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado assim anjos, potestades e poderes. Meu querido, não tenha medo. Jesus Cristo é o nome que está sobre todo nome. E todo joelho vai se dobrar diante do nosso Deus. Mas nós já nos dobramos diante dele, porque ele é a nossa graça, a nossa força, o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.